O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro Unifiob. Se você é produtor, estudante, técnico ou simplesmente apaixonado pelo agro, aqui a gente fala sobre mercado, inovação, tecnologia, formação profissional e sobre oportunidades que estão surgindo por aí. A cada episódio vamos trazer conteúdos relevantes com convidados que fazem a diferença no setor. Teremos episódios com representantes de empresas parceiras, professores, especialistas e egressos que têm muito a compartilhar sobre suas trajetórias. No episódio de hoje, nós vamos falar de 3 pilares que sustentam a pecuária verdadeiramente lucrativa: produtividade, gestão e sustentabilidade. Mas, afinal, o que faz uma fazenda verdadeiramente lucrativa? É só aumentar o número de cabeças ou investir em tecnologia? Em um cenário cada vez mais desafiador, onde os custos de produção sobem e o mercado exige mais qualidade e responsabilidade, produzir com eficiência deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Vamos trazer respostas dessas e outras perguntas. Fique com a gente, esse episódio ele está imperdível. Eu sou a Kika Figueiredo, médica veterinária, pró-reitora de negócios aqui no Unifiob e hoster do Agro em Foco. Tenho o prazer e o privilégio de receber hoje uma convidada muito especial, ela que é mineira, nascida em Uberaba e traz o agro na veia. Aprendeu a respirar o agro com histórias que envolvem a família. Seu avô era um grande negociador de gado na região de Uberaba e todo o estado de Minas Gerais e Pará. Zootecnista de formação pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Durante a graduação, a convite de um professor, começou a trabalhar na área de nutrição animal, com um TCC com foco em consumo alimentar residual. Escolheu de cara um tema bem parrudo, né? Mas foi a partir desse tema que as coisas começaram a se direcionar na sua trajetória de carreira. Foi com esse tema que ela conseguiu um estágio numa grande fazenda e renomada na cidade de Uberaba, o Nelore da Matinha. A partir de então, sua paixão pelo Nelore se estendeu e daí surgiu a oportunidade de fazer um estágio curricular na Alta Genetics, uma multinacional de genética, a qual ela fez uma trajetória bastante interessante por 7 anos. Ali ela foi estagiária, trainee, técnica e gerente. Em 2018, ela recebeu um convite para ser docente aqui no Unifiob, assumindo algumas unidades de estudo no curso de Medicina Veterinária. Descobriu uma nova paixão, a docência. Por aqui ficou 6 anos, encantando os estudantes, agregando e contribuindo muito para a jornada do pessoal da medicina veterinária. Em 2024, sua trajetória se encerra na Unifiob enquanto docente, porque ela recebeu um convite muito especial para coordenar a área de mercados dentro de uma empresa chamada ANCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, um programa de melhoramento genético pioneiro das raças zebuínas, reconhecido internacionalmente por levar a ciência no campo. Além disso tudo, né, que envolve essa trajetória fantástica, ela é casada com um grande amigo, Mauro Roberto de Oliveira, que é veterinário, egresso da Unifiob. Ela é mãe da Lulu e do Joca. Atualmente, ela reside em São João da Boa Vista, mas pouco fica por aqui. Juntos, eles fundaram uma empresa chamada Ciclo Rural, e a Ciclo Rural ela tem uma representatividade nacional, atuando com reprodução, genética e gestão de fazendas na pecuária. E eles lideram alguns projetos internacionais e outros aqui em território nacional, envolvendo estados de Minas, São Paulo, Amazônia e Bolívia. Fernandinha, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Tenha um espaço para falar um oi para os nossos ouvintes. Obrigado, Kika. Prazer é todo meu, né? Eu me sinto em casa aqui na Unifiob, fiquei aqui por 6 anos, mas ainda sinto que não saí, né? De fato, a FEOB ela tem essa característica de agregar as pessoas e eu me sinto muito parte aqui. Então, para mim, é um privilégio poder dividir, conversar um pouquinho. Talvez a gente não traga todas as respostas das perguntas aí que foram feitas, mas pelo menos a gente traz a pulga atrás da orelha para colocar em pauta a discussão, a opinião, a crítica, que eu acho que é o mais importante, né? A gente discutir.
Muito bom, Fernandinho. Eu tenho certeza que vai ser bastante agregador aí para os nossos estudantes, nossos profissionais, produtores, enfim, as pessoas que vierem a nos ouvir, né? Então, dentro da proposta que a gente elencou aqui para conversar, eu desenhei ali os três pilares, né, que a gente falou lá no começo, que é a produtividade, gestão e sustentabilidade. São 3 pilares que, para a gente que gosta da pecuária e está envolvido com fazenda, a gente sabe o quão importante são cada um deles, né? Então, a gente vai começar batendo um papo aqui muito super à vontade. Você fique à vontade também para puxar o que quiser, além do que está aqui. Mas focando em produtividade, que é o nosso primeiro pilar, o que realmente significa ser produtivo na pecuária hoje, né? Com tantas mudanças, quando a gente olha lá atrás, né? Eu também vim de uma família ligada à pecuária, meus avós mexeram muito com gado de leite, a gente nasceu nesse meio, mas as coisas mudaram muito, né? Então, o que é ser produtivo hoje na pecuária no Brasil? É interessante, né? Porque lá no comecinho você falou sobre, será que produtividade é o ter o maior número de cabeças, né? O maior número de animais? E todo mundo tem esse sonho, né? Lá, os nossos avós, né? Eles tinham esse sonho. Eu quero ter uma quantidade muito grande, né? Você contou um pouco aí da história do meu avô, e o caso dele foi muito isso, né? Então, eles tinham pequenas propriedades ali no Triângulo Mineiro, que, né, já na época, as cidades cresceram muito, então as fazendas, a área rural, ela foi ficando pequena aqui, né? São Paulo, Minas, Sudeste todo. Então, eles falaram, a gente precisa ter um número grande de animais, então a gente precisa ter muita área para ser produtivo, né? Para conseguir ganhar dinheiro com o negócio, você precisava ter um negócio muito grande, volume. E aí, meu avô, junto com os sócios deles, foram primeiro para Rondônia, tentar na Rondônia. Foi na época que teve lá tiveram as licitações, né? Que o governo teve um incentivo do governo para desmatar, abrir a área mesmo lá em Rondônia. E aí não deu muito certo, eles acabaram indo para o Pará, né? Então, naquela época, 40, 50 anos atrás, o volume era sinônimo de produtividade. A pessoa com maior produtividade era quem conseguia produzir mais, ter o maior número, vender mais, né? E hoje não é bem assim. Hoje a gente consegue enxergar um outro cenário, né? Que é o cenário do valor agregado. Então, você ser produtivo é você conseguir agregar valor no seu produto, naquilo que você está vendendo. E pode ser muita coisa, né? Uma fazenda, quando a gente fala em gado de corte, que é a minha especialidade, né? Apesar de tive algum contato com leite, mas logo no início da carreira já tomei a decisão, né? Me apaixonei pelo Nelore, na verdade, e aí fiquei no gado de corte. Quando a gente olha para o gado de corte, a gente pode ter muitos objetivos dentro de uma fazenda, né? A fazenda pode querer ser querer ser produtora de bezerros e não vender bezerros, querer vender bezerros mais pesados ou melhores. Hoje a gente tem muita gente vendendo genética, comercializando genética, então nem sempre o cara vende o bezerro, né? Só no valor do bezerro, no valor do quilo, na balança. Então, tudo isso pode ser produtividade, ser produtivo. Eu acho que o conceito de produtividade, ele vai de encontro com a fazenda estar alcançando ou está caminhando em direção ao objetivo dela. E aí os objetivos podem ser diversos, né? Eu falo que as fazendas, elas não são únicas. Não é uma fazenda só, não é uma receita de bolo. Então, se a fazenda está caminhando para o objetivo dela, ela está sendo produtiva. E como qualquer negócio, as fazendas hoje, né, as propriedades rurais, elas vêm se organizando enquanto empresa, né? E aí, sim, nasce o conceito dentro das propriedades de objetivo, de metas, né? De alcançar aquilo que está sendo efetivamente trabalhado, né? E, paralelo a isso, acho que um dos pontos que a gente tem que abordar aqui e talvez desmistificar é falar um pouquinho de indicador, né? Porque são os indicadores que vão conseguir nos mostrar se a gente está conseguindo medir, né? Se eu estou chegando naquele objetivo ou naquela meta de forma correta ou não. E aí, olhando para as questões de indicadores, para a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, então vamos tentar exemplificar, né? Uma fazenda que vai trabalhar com venda de bezerro. Quais são os indicadores que são importantes para essa fazenda? Assim, os indicadores são métricas, né, Kika? O Dr. Fernando Penteado Cardoso, né, faleceu recentemente, mas ele era engenheiro agrônomo e foi ele que criou a Maná, né, a Fazenda Mundo Novo, lá em Uberaba, inicialmente em Brotas e depois lá para Uberaba, né? E o Dr. Fernando falava que o brasileiro, né, principalmente o pecuarista brasileiro, ele acha muito, né? Mede pouco e não toma decisão praticamente nenhuma, né? Então, os indicadores, eles nada mais são do que mensurações que a gente faz na fazenda
para ter um parâmetro de comparação, né? A gente precisa comparar. Você pode comparar os indicadores com você mesmo. Então, como que foi o indicador dos últimos 3 anos, da última safra e como são os de agora? Ou comparar com o mercado, né? As fazendas que estão em São Paulo, as fazendas no Sudeste, as fazendas no Brasil. Então, são métricas. Quando a gente pensa aí, você falou, uma fazenda de cria, né? Então, que produz bezerros, vende bezerros. Quais são os principais indicadores? Primeiro, os reprodutivos. Eu acho que, assim, reprodução... A gente trabalha com reprodução no ciclo rural, né? O Maurinho veterinário, você também trabalhou com reprodução aí no início da sua carreira. Então, a reprodução, ela é mesmo, assim, o mais importante. O mais importante é o teu bezerro. Né? Então, independente, esse bezerro é bom, tem raça, tem mais pesado, menos pesado, o mais importante é o teu bezerro. Eu costumo falar que a gente tem que olhar para uma fazenda como se ela fosse uma indústria, uma fábrica de produção. Então, se eu tenho uma fábrica de copos, né? Eu sou lá a dona de uma fábrica que produz esse copo aqui. Beleza, tô lá, todo dia eu tô produzindo 1.000, 2.000, 3.000 copos por dia, né? E aí chega um momento que a minha máquina para. Eu tenho uma máquina só, a minha máquina de produzir o copo, deu um PT nela lá, parou. E aí acabou, parou minha produção. Eu fiquei 1, 2, 3 dias sem produzir copo. Se eu não tenho copo, eu não vendo copo, né? E aí a minha indústria vai à falência em algum momento. E a gente tem que olhar para a fazenda da mesma forma. Então, quando eu olho para a fazenda, quem que é a minha máquina de produção? É a vaca. É a vaca. A vaca é a minha principal máquina de produção. Se a minha vaca para de produzir, se dá algum defeito, algum problema na minha máquina lá e ela para de produzir, eu não tenho bezerro. E aí? E aí não tem lucratividade. E aí eu não tenho produção, eu não vendo, eu não recebo, entendeu? Então o produtor tem que começar a olhar para o sistema dele dessa forma. Parece um pouco bruto demais, né? Parece um pouco mecânico demais, mas a gente tem que profissionalizar o negócio. Não que a gente... não vá... São muitos fatores que influenciam tudo, né? Mas eu acho que a parte reprodutiva é o mais importante. Então, não posso ter vaca vazia dentro da fazenda. E aí, esses indicadores reprodutivos, né? Taxa de concepção, taxa de prenhez, taxa de desmama, que é hoje, né? Talvez o principal indicador na pecuária de cria é a taxa de desmama, que é a quantidade de bezerros produzidos, desmamados, dividido pela quantidade de vacas que foram expostas à reprodução. Então, não é a quantidade de vacas que eu tenho hoje. Não, quando eu coloquei essas vacas na estação reprodutiva, quantas vacas eu tinha? Quantos bezerros essas vacas conseguiram desmamar? Né? Então, olha só a quantidade de coisas que só esse indicador mensura. Ele traz, né? E o interessante, né, Fernandinha, é que é um ciclo muito longo, né? Sim, então, exato. A gente tem que ter métrica para tomar a decisão na hora certa, para que a gente não tenha tempo de vazio muito grande dentro da fazenda. Exato. Né? Porque aí sim eu estou tendo uma queda na minha produtividade e, obviamente, se eu for falar de lucratividade, eu estou perdendo também. Sim. Né? Então, tomar essa decisão enquanto a qualidade produtiva dessas vacas, ela é muito importante também, né? E quando a gente vai falar de descarte, né? Às vezes gera aquele sentimento que, nossa, essa vaca não está produzindo, mas eu vou tirar ela no rebanho? Sim, vai. Né? Senão você a gente tem que olhar muito mais para a avicultura, para a suinocultura, que é um modelo mais industrial mesmo, sabe? A gente tem que levar esse modelo industrial para dentro da fazenda, né? Pode parecer um pouco, nossa, né? Eu dava aula para os veterinários, eu senti muito. Quando eu fui fazer faculdade, eu fiquei em dúvida entre zootecnia e veterinário. Veterinário é um curso muito mais antigo, tradicional, do que a zootecnia, né? A zootecnia é um curso mais novo. Eu falei assim, nossa... Aí, quando eu fui dar aula para veterinário, eu falei, eu fiz o curso certo de zootecnia. Porque, lógico, tem os veterinários... A forma de pensar é diferente. Os veterinários têm muito amor, né? Muito amor pelos animais. E tá tudo bem. A gente não... O fato de você descartar o animal não significa que você não tá... Né? Não vai descartar ele da forma... É um descarte racional. É um descarte racional e outra. Não precisa ser só o abate, né? Talvez aqueles animais que não sirvam para a fazenda podem servir para outra fazenda, né? Em outro projeto também. Então, é simplesmente uma venda desses animais, né? Mas é importante a gente... E aí, como você falou, é longo prazo, aí isso é o que mais pega, né? Porque a fazenda tem que ser organizada. Sim. Ela tem que ter organização. Porque eu tenho que chegar na hora que eu estou desmamando os bezerros de 2025, agora a gente está na época de desmame, né? Mais ou menos. Então, agora eu estou desmamando os bezerros, eu tenho que saber, eu tenho que ter anotação. Pode ser anotação num computador, num software super moderno ou num saquinho de pão, num caderninho lá. Mas eu tenho que manter essa anotação. Sim. Então, eu tenho que conseguir recorrer lá e falar assim, olha,
eu estou desmamando aqui 100 bezerros, né, de 200 vacas que eu coloquei na estação reprodutiva. Então, estou com uma taxa de desmame de 50%. Opa, tá acontecendo alguma coisa errada. O que aconteceu atrás? Qual que foi o processo? Onde que eu pequei, né? E aí, por exemplo, a taxa de desmame, então, o que vai interferir nela, né? A reprodução, quantas vacas eu consegui emprenhar, a perda gestacional, que hoje é um problema muito sério que a gente tem enfrentado nas fazendas, inclusive rebanhos comerciais, né? Com o aumento dessa perda gestacional, as vacas não conseguindo manter essa gestação até o final. Então, isso vai interferir também. E a mortalidade dos bezerros, né? O nascimento, de fato, e a mortalidade dos bezerros. E aí, né, pegando esse gancho da reprodução e pensando em produtividade, como é que a gente pode pensar no papel da genética, da nutrição e do manejo dentro da produtividade da fazenda, né? Eu sempre, quando eu dava aula, eu gostava de trazer esse assunto para discussão, porque o veterinário, a visão do veterinário, que é diferente do zootecnista, né? O veterinário, às vezes, ele chega para o curso, logo ele se encanta com a reprodução e ele acha que a reprodução é a melhor área que existe ali, ok, é uma área muito bacana assim, mas ela está no topo, né? E ela depende de outros fatores para que ela tenha sucesso, né? Sim. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar a produtividade da fazenda, se eu tenho uma baixa nos índices reprodutivos, alguma coisa está acontecendo com outros fatores lá de baixo, né? Então, não basta a gente ser técnico e trabalhar com a reprodução. O que eu preciso entender ou qual o impacto, né, da genética, nutrição e do manejo nas propriedades? A gente tem que ter a visão sistêmica, né? E esse é um ponto que muitos veterinários precisam, de fato, melhorar, né? Olhar para si mesmo e falar assim, eu preciso melhorar isso. Os estudos na área de reprodução, eles já estão avançadíssimos, sabe? A gente costuma discutir lá em casa, né? Veterinário tem um problema que só tem amigo veterinário, né? A gente não consegue sair do círculo. Então, faz uma bolha. A gente tem muitos amigos veterinários e a gente sempre discute isso. E aí, cada veterinário faz um protocolo, usa um protocolo de tal professor, de tal pesquisador, de tal empresa, tal laboratório. E tudo funciona. Tudo funciona muito bem. Então, assim, as pesquisas na área de reprodução, o Brasil detém as melhores tecnologias de reprodução do mundo. A gente exporta, né? A gente exporta essa tecnologia, conhecimento. Nós temos os melhores resultados em IATF, em TETF, do mundo inteiro, assim, né? Então, de fato, a gente está muito bem com isso, né? Mas tem muitos outros fatores que influenciam, né? O animal é um ser vivo, né? Então, assim, está em constante mudança. E a fazenda onde ele está também é um ser vivo. A fazenda é um ser vivo. Então, o ambiente, ele influencia muito. E aí, quando a gente fala ambiente, a gente está falando todos esses fatores que você citou, né? A nutrição, o manejo sanitário, o manejo, inclusive, do bem-estar animal. Né? Então, qual que é a situação, qual que é o impacto que esse animal tem, como é que funciona isso? Tudo isso vai ter um impacto muito grande na reprodução também. Então, eu acho que o veterinário, ele tem que chegar na fazenda e não simplesmente chegar lá, olhar no curral e avaliar, palpar a vaca, avaliar, fazer o serviço dele e ir embora. É importante que ele olhe como um todo. Pra você ter uma ideia, nós temos um cliente e que a gente tem resultados excelentes. Essa fazenda, ela só faz transferência de embrião. O Maurinho vai lá, transfere embrião. E, assim, os resultados são muito bons. Eu falo pro Maurinho que a gente não pode nem ficar divulgando, porque não parece mentira, né? Então, assim, a gente tem média, por exemplo, de 60%, 65% de taxa de concepção na transferência de embrião. A fazenda funciona muito bem. Tem nutrição, manejo sanitário muito forte, sabe? Ambiência, tudo funciona redondinho. E aí, teve um dia específico que nós chegamos lá para fazer a transferência e o Maurinho poderia, muito bem, chegar lá só... fez a transferência, transferiu, tchau, obrigado, manda o relatório depois e boa. Mas ele gosta de perguntar. Ele casou com uma zootecnista, né? Ele já levou essa vantagem. E aprendeu a fazer perguntas. E aí, ele começou a perguntar, especular ali com os funcionários, com os vaqueiros mesmo. E aí, onde estava esse lote de vaca? Ele achou as vacas. Ele, analisando lá as vacas na hora da TE, ele achou elas muito secas. Então, estava com as fezes muito ressecadas, sabe? As vacas estavam com o pelo meio arrepiado, elas não estavam com uma cara muito saudável. Ele achou isso estranho e começou a conversar, mas sem questionar, né? Aí, os funcionários acabaram falando que as vacas tinham dado um problema no bebedouro. Essa fazenda é só bebedouro artificial, então não tem aguada natural.
No pasto que elas estavam, na noite passada, ficou sem água. Elas ficaram mais de 12 horas sem água. E aí, no outro dia cedo, era a transferência, né? E aí, o resultado dessa transferência, 15%. Ixi. Uma fazenda que a gente tinha média de 65%. Mas como é que a gente soube? Porque se a gente não tivesse percebido, analisado, olhado, conversado, ido lá no pasto, a gente só ia ter o 15%. Como é que você justifica isso? Porque o dono, o pecuarista, também não... Ele é um empresário. E ele nem tá lá na fazenda todo dia. Como é que você justifica na hora de mandar o relatório? Né? Então, na hora de mandar o relatório, a gente fez o quê? Esse lote pode ser, no dia da transferência, pode ser que ele tenha um prejuízo na taxa de concepção por conta disso, desses fatores aqui. E aí, não deu outra. Então, assim, é importante a gente olhar tudo. Nesse caso, foi a água. Que muita gente, às vezes, olha e fala... o sal tá bom, a nutrição tá boa, o pasto tá bom, o manejo sanitário tá ok, mas não se preocupam com a quantidade e qualidade de água, que é fundamental também. Eu tenho um exemplo muito parecido com esse, que aconteceu comigo, com um lote de gado de leite, vaca de leite, para inseminação. Eu cheguei na propriedade, comecei a palpar as vacas para inseminar, tudo protocolado, era semi-sexado na época, que já era um caos, né, lá atrás. E eu comecei a sentir essas vacas quentes demais na palpação. E algumas com uns jatos de diarreia. Eu falei, alguma coisa está errada. E aí fui também tentando tirar o que estava acontecendo ali e fui descobrir que tinham feito uma transição com sal proteinado para essas vacas, que não era para ter acontecido, porque elas estavam em meio de protocolo e, logicamente, também deu tudo errado. Então, são detalhes, né? Exato. Eu sempre falava em sala de aula também que o veterinário, ao chegar na fazenda, ele tem que começar a partir da porteira, né? E mapeando o que está acontecendo quando ele... né, nos piquetes que estão próximos, desceu do carro, começa... ser curioso e perguntar o que está acontecendo. Exato, porque o reflexo ele vem dessa curiosidade da visão sistêmica, que ela realmente é importante para o veterinário e, obviamente, você ajuda o criador. A produtividade, né, do negócio. E aí, até falando nisso, né, eu vivi muito isso na reprodução e acho que hoje até acontece menos, mas ainda tem. Como é que a gente evita erros, né, de produzir mais sem estrutura? Porque, principalmente em regiões menores... né, lá atrás, quando chegaram as biotecnologias com mais intensidade no campo, todo mundo queria semi-sexado, todo mundo queria fazer FIV, mas às vezes o produtor ele não tinha o mínimo de estrutura, né? Então, o quão isso é importante também para o sistema produtivo? Eu costumo falar que os conceitos de administração e gestão, né, eles são muito importantes dentro da fazenda. Então, a gente tem que olhar para a fazenda como uma empresa rural mesmo, né, que a gente tem falado. Então, o primeiro passo é fazer um planejamento estratégico. A fazenda tem que ter um planejamento. Saber onde ela quer chegar e não pode ficar mudando rumo de acordo com o ciclo pecuário, de acordo com o mercado. Agora, a tendência agora é o mercado melhorar, né? A gente está nesse momento de virada de ciclo. Justamente nesse ano, 2025. Então, e aí? Agora nós vamos mudar. Vamos mudar a produção, agora nós vamos começar a usar cruzamento industrial, vamos inseminar tudo de Angus para ter mais bezerro, para ter bezerro mais pesado. Então, eu acho que quando o criador ele tem muita clareza de onde ele quer chegar, e ele constrói esse plano, né? Ele estrutura esse plano, esses erros acabam não acontecendo tanto, né? Mas ainda acontece porque muito assim... às vezes o cara esquece que vem a seca, por exemplo, sabe? Questões pequenas, assim, né? Todo ano tem seca. Ela pode começar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, ela pode durar um mês a mais ou um mês a menos, mas assim, ela acontece todo ano, mais ou menos na mesma época. E o cara não se prepara, né? Então é importante, acho que planejar, sabe? Acho que esse é o maior segredo. Já aproveitando a palavra planejamento, né? E olhando um pouquinho a questão do pilar gestão, que tipo de controle vocês indicam pela Ciclo Rural para as fazendas que vocês assistem, né? Então, quando vocês chegam numa propriedade e fazem a primeira análise, o primeiro levantamento, né? Quais são os principais pontos que vocês vão norteando esse produtor para desenhar um planejamento? Eu acho assim, o primeiro ponto é ele ter uma estrutura de organizar os dados, né? As informações da fazenda. Então, muita gente fala, o software, qual que é o melhor software, A, B, C, para gerenciar os animais. Eu acho que todos são bons, todos funcionam bem. Vai de acordo com o que a fazenda está disposta a colocar. Então, por exemplo, a gente tem um software hoje, que é um software muito caro,
mas que você consegue comprar módulos e ter uma quantidade muito grande de informações ali dentro dele, né? Mas será que a fazenda vai coletar todas essas informações? Vai usar tudo isso, né? Será que uma planilha de Excel já não funciona, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar qual que é o perfil dessa fazenda. A primeira coisa que a gente vê é isso, né? Qual que é o perfil da fazenda, qual que é o perfil do criador. Existe mão de obra qualificada para coletar essas informações? Que tipo de informações a gente pode coletar e aproveitar no futuro, né? Para compilar. E a capacidade de investimento, né? Quais são os recursos que essa fazenda tem. Então, a gente observa mais ou menos esse ponto. Mas, para mim, o primeiro passo é ter os pilares básicos bem estruturados, sabe? Que hoje a gente tem muita informação, né? A gente tem celular, tablet, assim, a gente tem acesso muito fácil à informação. E às vezes eu vejo que as fazendas se perdem nisso, sabe? Tipo, eu quero fazer tudo, um pouquinho de cada coisa. Calma, né? Tem que ser o básico bem feito. Vamos no básico bem feito. Então, eu fiz um atendimento de uma fazenda semana passada, uma fazenda no Paraguai. Um atendimento online, e eles falaram assim, a gente quer usar mais, a gente quer fazer mais. O que mais que a gente pode fazer? Eu falei assim, calma, né? Ainda tá um pouquinho bagunçado o negócio básico. Eu falei, vamos voltar um passinho para trás, vamos organizar a casa, né? Ter identificação de todos os animais, ter no sistema o que é real, tá no sistema, o que tá de fato dentro da fazenda. Então, vamos organizar, separar os lotes, né? Então, lotes menores, fazer a identificação das vacas, fazer as pesagens, as mensurações básicas, trabalhar com a nutrição. Tá tudo certinho na nutrição? Vamos tentar fazer uma nutrição mais a pasto possível para diminuir custo, por exemplo, né? Então, deu organizada no básico, na nutrição, na genética, no manejo sanitário, na reprodução. Beleza, aí a gente dá um passo acima, que aí a gente pode usar outras tecnologias que são mais avançadas. A gente vê, né, essa questão da tecnologia, ela meio que virou uma loucura, né? Dentro de qualquer segmento, inclusive. Todo mundo quer utilizar a tecnologia, Sim. né? Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para a gente poder gerar resultado a partir da tecnologia, senão esses resultados eles ficam perdidos, né? Ou dentro do tablet, dentro do computador, ninguém usa aquilo e ninguém toma decisão com base em dados, Exato. Né? Aí continua tomando decisão nos achismos da vida, né? Você pode ver na reprodução essa questão da fertilização, né? Da FIV, né? Fertilização in vitro, produção de embrião. Isso ficou muito democrático, foi muito democratizado, né? Porque antes só grandes criadores de elite, com muito dinheiro, conseguiam fazer uma TE, né? E hoje não, hoje com a FIV, com os embriões congelados, né? Vitrificados, sim, ficou muito fácil o acesso, tem muitos técnicos para fazer e ficou mais barato, né? Então tem muita gente fazendo. Eu não sou contra, pelo contrário, né? Na nossa empresa, a gente, inclusive, é uma fonte de renda, né? Mas eu acho que a FIV, ela não é melhoramento genético, por exemplo. Como tem muita gente falando e disseminando isso. A FIV, ela é uma tecnologia de multiplicação. Então, se o cara não consegue, dentro da fazenda dele, identificar quem são os melhores indivíduos que ele quer multiplicar, ele pode estar piorando o rebanho. Inclusive, ele multiplica errado, né? Multiplica errado. Multiplica o que é ruim, né? Então, olha o perigo disso, né? Então, nem sempre a gente está pronto para pegar todas as tecnologias. Eu acho que é um passo de cada vez. Eu sou mais conservadora. E eu acho que o básico, o primeiro momento que a gente chega numa fazenda, você tem que olhar se o básico está sendo feito bem feito. Bem feito. E olhando essa questão, né, da produtividade dentro da gestão, quando a gente analisa essas propriedades, né, como é que a gente efetivamente mensura ou calcula se ela está sendo lucrativa com o olhar da gestão? A produtividade e lucratividade nem sempre andam juntas, né? E eu falo que nesses momentos de crise, como a gente passou aí nos últimos 2, 3 anos, foram momentos bem desafiadores para a pecuária de corte, né? Nesses momentos, é mais importante ainda quem mensura. Quem mensura o seu custo de produção, né? Então, quando a gente fala em produtividade, a gente está vendo um animal que é mais produtivo em relação ao objetivo lá que eu tenho, né? Pode ser quantidade de animais, pode ser quilos de animais produzidos, né? Aí depende lá do meu objetivo. Agora, quando eu falo de lucratividade, lucratividade eu estou olhando quanto que eu ganhei em relação ao quanto que eu gastei para produzir aquilo, né? E muitos produtores não têm esse número. Vou te falar porque há um tempo atrás eu fui fazer um projeto de pesquisa e era justamente com isso. Eu queria avaliar custo de produção, lucratividade de uma fazenda de ciclo completo.
E aí eu tenho um criador muito amigo meu, um querido, conheço ele há muitos anos. Eu liguei para ele e falei assim, fulano, eu precisava, tô fazendo esse projeto e tudo mais, eu precisava dos dados da sua fazenda, de custo, de tudo, né? E lucro, eu sei que é chato, né? Mas me ajuda. Mas me ajuda. Ele falou assim, Fernanda, eu cederia o que você quisesse, mas eu não tenho nada. E assim, é que eu não posso expor ele aqui, né? Mas se eu falasse a fazenda que o povo fica de queixo caído. Porque a fazenda usa a maior tecnologia de ponta em reprodução, em genética, em nutrição, tudo de mais moderno. Lançou o negócio, a fazenda vai lá e faz. E não tem o custo disso. Não sabe se está tendo lucro ou não, né? Olha que coisa horrorosa, né? E aí, muito disso, isso é um cara da ponta, mas o nosso criador aqui, né, do gado comercial, nosso boiadeiro, fazendeiro, ele faz isso também. E aí ele fica assim, eu tô com o boi pronto para vender lá, né? O boi tá pronto, tá com acabamento, tá com 22 arrobas, 23 arrobas, tá pronto para ir pro frigorífico. Mas ele fica segurando, porque ele fala assim, o mercado vai melhorar. Amanhã vai estar melhor. Existem rumores de que melhor. Amanhã vai dar melhor o preço da arroba. Então, eu vou segurar mais um pouquinho aqui para vender quando tiver melhor. Se ele tem o custo de produção dele, o que ele tem que fazer, né? Vende logo. Vende logo. Superou o custo de produção? Se superou o custo de produção, você já tá no lucro. Gira e vamos Vende, novo, né? Vamos pegar um animal mais jovem, vamos colocar outro e vamos fazer o negócio girar. Então, as fazendas precisam ter essa dinâmica, né? Essa organização de começar a anotar. Os custos, o que gasta, setorizar, né? Então, isso aqui é qual setor da fazenda. Hoje, existem algumas metodologias, né? Existem alguns... eu fiz um curso da metodologia Integra, que é do Antônio Schacker. Eu gosto muito, porque eu acho bem prático, não é tão complexo para uma fazenda implementar. E eu acho que é importante a fazenda pegar uma metodologia, mesmo que seja mais simples, lá, planilha de Excel, e fazer essa dinâmica, né, de avaliar qual que foi o custo e por quanto que está sendo vendido, porque a fazenda não tem controle do valor de venda. Sim. A maior parte, quem determina é o mercado. Quem determina é o mercado. É o frigorífico que chega e fala, olha, eu te pago tanto na arroba. Algumas fazendas já estão verticalizando o processo, né? Então, a gente tem aqui mesmo em São João, o grupo Carnes Mantiqueira, que faz esse processo de verticalização, né? Então, eles produzem, abatem e vendem a carne, tem a sua boutique de carne, né? E aí, eles conseguem colocar o preço. Óbvio que não muito diferente do que o mercado já pratica, mas eles têm essa dinâmica, né? A maioria não. Então, se você não tem controle no preço de venda, como é que você aumenta a tua lucratividade? Você não tá sabendo se tá te sobrando realmente alguma coisa ou não. Tem que controlar o custo. Exato. E aí, Fernandinha, partindo para o terceiro pilar aqui, quando a gente fala, né, do tema sustentabilidade, é algo bastante polêmico para nós aqui no Brasil, né, principalmente na pecuária. E o que a gente pode trazer de informação que envolve a questão de recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária, bem-estar animal? O que essas práticas estão colaborando, né, para o sistema sustentável como um todo? Kika, é polêmico, né? Mas acho que a gente tem que falar sobre isso e até... Porque a gente vive muito numa bolha, assim, né? Nós do agro, assim. A gente grita muito só entre nós. E é difícil quando a gente consegue furar essa bolha para que as pessoas comuns que não trabalham no agro entendam o que a gente faz, né? A sustentabilidade, eu gosto muito de falar dela, assim, que eu acho que são 3 vias a sustentabilidade. A gente... Quando a gente fala o termo, a gente sempre pensa na sustentabilidade ambiental. Mas, além da ambiental, a gente tem a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica, né? São os 3 pilares aí que fazem parte da sustentabilidade. E quando a gente olha para a sustentabilidade econômica e para a sustentabilidade social, não tem nem o que falar, né, do agronegócio brasileiro. Porque nós... Hoje, sustentamos esse país, levamos esse país, né, pensar em balança comercial, em superávit, tudo é sustentado pelo agronegócio, né? Da quantidade que a gente produz aqui internamente, da quantidade que é exportado. Muito mais fica dentro do país, né? Principalmente falando de carne, do que exportado, mas a gente exporta uma quantidade significativa. E se você olhar para o resto do mundo, né? O Brasil é o que tem o maior potencial. E por isso que é tão massacrado, e por isso que tantos países estão olhando para a gente. Porque se deixar a gente livre, a gente lasca com meio mundo, né? Então, isso na parte econômica.
Social também, né? Social, a gente vive um momento difícil, na verdade. Existe muita vaga, existe muita oportunidade de trabalho dentro do agronegócio, dentro de fazendas. Mas existe uma dificuldade também de sucessão do trabalhador rural. A gente passa pelo processo de sucessão do pecuarista, do produtor, que eu acho que é um pouco mais tranquilo. Agora, a sucessão do trabalhador rural, a mão de obra, ponta, o vaqueiro mesmo, sabe? Isso está cada vez mais difícil, né? Porque o jovem não quer ficar trabalhando dentro de uma fazenda. Então, hoje a gente passa por essa crise, assim, pensando no social. E quando a gente fala sustentabilidade ambiental, a gente apanha muito. E eu acho que por um passado mesmo, talvez pelo tamanho do Brasil, né? Como é muito grande, a gente passou por muito processo de desmatamento mesmo. Não acho que pelo agro, mas pelo tamanho das cidades, pelo crescimento das cidades. Então, quando você pega, né, aqui no Sudeste, a gente tem muito pouca fazenda, se você for pensar. É muito mais as cidades que cresceram aqui, né? Expandiram, né? Mas a gente tem aí mais de 60% do nosso país preservado. Em matas nativas, florestas, né? Então, nenhum outro país no mundo tem essa quantidade de preservação ambiental. E, além disso, nós temos as leis mais rígidas para o produtor rural, né? O produtor rural, ele não só é obrigado a preservar, como ele paga por essa preservação, né? Então, assim, isso não existe em nenhum outro país do mundo. Quando a gente pega, por exemplo, a Amazônia, né? 20% só, o cara tem uma fazenda de 1.000 hectares, ele só pode explorar 20% dessa fazenda. Os outros 80% tem que permanecer como ele está. Permanece como está, ele preserva, né? E paga, inclusive, taxas por essa preservação. Então, assim, nós estamos muito bem, sabe? E nem é interesse do produtor desmatar, assim. Nenhum produtor, você vai numa fazenda, não vai falar assim, não, eu quero abrir mais área. Não, o cara quer ser mais produtivo do que ele já tem. Porque se ele for abrir mais área, vai dar mais trabalho para ele, mais mão de obra. A gente está conversando desde lá do primeiro pilar, né? Exato. Produtividade, né? Utilizar ferramentas de gestão para que seja mais produtivo e, obviamente, que os me torne cada vez mais sustentável. Né? Exato. Não é o mais. Não é o mais. Ele quer girar, ele quer produzir um animal mais rápido, precoce. Né? Exato. Numa área menor, né? Produzir mais carne, mais quilos de carne na mesma área, que é a situação lá do meu TCC, lá do consumo alimentar residual. Então, é isso que as fazendas querem, produzir mais do mesmo animal. Né? Eu quero que aquele animal seja mais produtivo, que ele tenha um rendimento maior de carcaça. Então, as fazendas, elas estão usando toda essa tecnologia e as ferramentas para alcançar isso. Hoje, muitas fazendas conseguem, eu estava vendo esses dias, estava rolando nas redes sociais, vendo uma fazenda no Mato Grosso do Sul, que é uma fazenda que eu gosto muito, que produz animais F1, meio sangue Angus, né? Eles têm as fêmeas Nelore, inseminam com Angus, daí tiram as fêmeas meio sangue Angus, e inseminam elas com Limousin. Essa fazenda tem uma parceria antiga. Fazia tempo que eu não ia falar do Limousin. Eu já ia explicar, né? Porque não é muito usual, né? Mas teve uma época, uns 20 anos atrás, que o Limousin ficou muito famoso. 98, 99, 2000, sim. Exato, E aí depois não deu muito certo, justamente porque as pessoas não entenderam como usar a raça, né? Mas essa fazenda em específico, o dono, ele chama Nedson. O Nedson, ele já participou da Associação de Criadores de Limousin lá na França. Então, ele sabe usar. Ele gosta da raça e sabe usar, né? Eu acho que as raças também são ferramentas. Sim. E aí, ele insemina as fêmeas meio sangue Angus com Limousin, pega os bezerros, desmama, precoce ali, com 5, 6 meses, e coloca já no confinamento e leva para o abate esses animais com 14 meses, 13, 14 meses, com 22 arrobas, assim, sabe? Um negócio incrível, fantástico, com rendimento de carcaça excelente, acabamento ótimo. E aí lá pro negócio dele funciona. Ele faz integração lavoura-pecuária, tá no Mato Grosso do Sul, sabe? Participa da Associação do Novilho Precoce lá, então tem algumas bonificações em cima dessa carcaça.
fecha a conta, vale a pena lá para ele, né? Mas olha só o potencial que a gente não chegou, né? Há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente estava batendo carcaça de 4 anos. Sim. Né? Com 18 arrobas no gargalo. Disso, né? E hoje a gente está batendo uma carcaça de 13, 14 meses com 22 arrobas, né? Com 4% de gordura. Que ele não lucrou nesse processo como um todo. Né? Exato. E aí, você tira um animal de 14 meses, né? Você coloca outro ali, o giro é muito rápido. Né? Exato, muito rápido. Muito bacana. Isso sim são ações de sustentabilidade no negócio. Exato, né? Fernandinha, para a gente ir caminhando aqui para o nosso fechamento, a gente já falou aí quase que 1 hora aqui, parece que o tempo não passa, mas ele passa. Levando em consideração tudo isso que a gente conversou aqui, né, quais dicas você poderia trazer para os nossos estudantes aqui da Unifeob, né, que estão cursando veterinária ou agronomia, com relação à carreira dentro do agro, a carreira dentro da pecuária, né? No seu caso, que você vem da zootecnia, mas você tem uma empresa que junto trabalha com veterinário, o que você vê de oportunidade para esse pessoal que está chegando no mercado e que às vezes eles não têm essa consciência do que o mercado está precisando, né? Que a gente percebe bastante também que às vezes o jovem não está preocupado com o que o mercado está procurando lá fora. Ele entra aqui, ele mira uma coisa, ele vai até o final. E aí, quando acaba, ufa, e aí agora, né? Então, o que a gente pode trazer nesse contexto para os nossos estudantes? Ô, Kika, eu acho que o mercado, ele é muito aberto, né? Tem muitas oportunidades, muitas mesmo. A gente ainda explora um pedacinho, né? Se você pensar, por exemplo, na reprodução, que eu sei que a turma da veterinária gosta mais, né? Hoje a gente tem 22% das vacas no Brasil que são inseminadas. 22%. E a gente já, assim, dobrou esse número nos últimos 10 anos, né? Que há 10 anos atrás a gente tinha 10% das vacas inseminadas, hoje a gente tem 22%. Mas ainda é muito pouco, né? Perto do potencial. Então, tem muito potencial para explorar. A transferência de embrião crescendo, na reprodução, na nutrição tem muito espaço, na genética tem mais espaço ainda, porque é um nicho ainda mais apertado, né? Então, acho que as oportunidades são muitas. Em empresas do setor, em multinacionais, em fazendas mesmo, mas para bons profissionais, né? Então, assim, hoje o mercado ele não quer o medíocre, o profissional medíocre. Ele tem espaço, mas ele é exigente. Ele é exigente. E assim, e não é exigente em conhecimento. E aí que eu acho que essa turminha tem que entender isso, né? E a FEOB traz esse modelo de ensino para os estudantes, que eu acho muito legal. Para mim, foi o que me encantou na FEOB. A primeira vez que você me convidou, né? Para dar aula, eu falei assim, gente, a Kika tá louca. Eu não sou professora, não tenho nem paciência para dar aula, né? Mas o que me encantou, o que me pegou foi o modelo de trabalhar com as atitudes dos alunos, né? E não só com o modelo de conhecimento técnico. Né? Porque, assim, para falar bem a verdade para você, por melhor que seja o aluno, a faculdade, os professores, sei lá, ele vai se formar um profissional generalista, né? E que não vai ter o mesmo conhecimento que um profissional que tem 20 anos de experiência. Então, o que vai diferenciar ele no mercado de trabalho é o comportamento dele, né? Foi isso que me diferenciou lá no princípio, né? Eu sempre contava essa história. Quando eu entrei na Alta, eu já estava há 8 meses no Rancho da Matinha, fazendo estágio com o Nelore. Já tinha viajado com o Rancho da Matinha, já conhecia os touros, os bezerros, já conhecia tudo. E eu já me achava expert em Nelore. Lá, né, com 20 e poucos anos, a gente se acha muita coisa. A gente vai... Depois a gente vai falando... O ego vai murchando, né? A bexiguinha do ego vai murchando. E aí, eu achava que eu era conhecedora. E aí, me convidaram para fazer o estágio na Alta... Mas eu tive que passar por um processo seletivo, um processo de entrevistas lá, várias entrevistas, não sei o quê. E aí, o último processo, passei na psicóloga, passei nesse teste aí. Importante. Aí, o último teste, a gente ia andar na central e eu tinha que vender um touro. Olhar, pegar um touro e falar assim, vender para um dos técnicos da Alta, né? E aí, na época... O touro que mais estava vendendo sêmen na Alta, ele se chamava Macuni do Salto. Foi um touro muito usado. E aí eu olhei o Macuni, eu já sabia ler ali as avaliações genéticas, as DEPs, e nananã, né? Eu olhei, tarará, ele é bom para isso, para aquilo outro, das DEPs, arrasei. Aí o técnico falou para mim, e o touro, né? Agora olha o touro e fala para mim.
Eu olhei o touro e falei assim, não, olha lá, ele é um touro muito comprido, muito não sei o quê. Ele era o touro mais curto da história da raça Nelore, assim, sabe? Era o touro... O grande ele não tinha era comprimento. O que ele não tinha era comprimento. E ele vendia por não ter comprimento, por ser um touro disruptivo na época, que ele era mais compacto, né? Mais uma carcaça bonita, mas ele era mais compacto. Trazia a ideia da precocidade. Foi justamente nesse momento ali de transição da pista para o animal mais de produção, mais funcional. Então, ele não tinha comprimento. E eu falei, ele é muito comprido, né? E aí me contrataram mesmo assim, né? Eu nunca mais esqueci, né? Esse erro eu não vou cometer mais. Esse erro eu não vou cometer mais. Mas eu falei assim, por que eu fui contratada? E aí, um dia, eu perguntei o Thiago Carrara, que hoje é diretor lá na Alta, inclusive assumiu ontem o cargo de diretor. E eu perguntei pro Thiago, né? Ele era meu superior ali. Eu falei, Thiago, e aí? Eu falei que o Macuni era o touro mais comprido, né? E não era. Ele falou assim, mas você não foi contratada por isso. Nada do que você falou sobre as DEPs importava pra gente, na verdade. Ele falou, você foi contratada porque você sabia se comunicar, você sabia conversar. Quando a gente entrevistou outros amigos lá meus, né, da minha sala, ele falou assim que ele percebeu pelas respostas dos meus amigos que eu era a líder da turma. Porque, todo mundo tinha feito o currículo no modelo do meu, sabe? E perguntava pros meninos, por que você fez? Porque a Fernanda fez assim, a Fernanda me mandou o modelo. Meus amigos ainda me ajudaram. Então, foi pelas competências, né? Capacidade de comunicação, de relacionamento interpessoal, de liderança. Não foi pelo conhecimento técnico. Então, eu acho que, se eu puder dar uma dica, aproveita essas oportunidades, sabe? E vai atrás. Eu acho que o momento de errar é a hora que você é estagiário. Ninguém tá ligando se o estagiário falou que o touro é comprido ou se o touro é curto. Ele tem tempo, tá na hora de errar e tem tempo de aprender, né? Então, tem que ir atrás. Eu sempre gostei de falar, e falo ainda bastante, né? Que eu acho que a palavra que também me norteou e me fez chegar onde eu cheguei é a questão das oportunidades mesmo. Elas aparecem e cabe a nós querermos abraçá-las ou não, né? Exato. Quando a gente olha e fala um pouquinho de trajetória de carreira, muitas vezes as pessoas olham para a gente agora, né? Mas ninguém sabe como é que foi lá atrás, né? Exato. O que você queria e como é que foi para chegar até aqui, né? Sim. E, obviamente, o que contribui muito é isso, né? O que a gente consegue, fora do técnico, agregar com as pessoas, né? E realmente a FEOB tem esse projeto que ele já nem é mais tão inovador, mas ele foi lá atrás em 2012, né? Mas que a gente tenta colocar isso na cabeça do estudante, o quanto é importante desenvolver as competências atitudinais, né? E isso tem mudado constantemente, né? A gente trabalha aqui algumas delas, né? Mas que realmente faz a diferença para quem cai no mercado de trabalho. Né? Faz total. Você vê, alguns alunos que eu indiquei... que eram bons alunos ali, eu vi que tinha um potencial muito grande, e eles quiseram ir para a fazenda, falaram para mim, a gente quer ir numa fazenda, fazer um estágio, não sei o quê. E eu indiquei para as fazendas ficaram loucas com eles, sabe? Justamente né? Fazem a diferença, por ter todas essas habilidades, já ter essa noção, né? Que é importante se posicionar, que você está na faculdade, mas você já é um profissional, né? Claro. A sua trajetória começa ali. Começa ali. Né? E você tem que se vender primeiro para os professores, né? Os professores estão ali. E os professores são as indicações, né? São a ponte do mercado. Sempre é consultado, então, né? Exato. Não é puxar saco, mas assim, tem que já se posicionar como profissional, porque o professor, a gente já foi aluno, né? A gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é. Mas, então, a gente consegue filtrar, assim, os bons alunos e eles fazem muita diferença mesmo. Estou ouvindo você falar aqui, me veio um flash na cabeça, né? Aqui agora, pensando muito no Maurinho, nos meninos, né? Do Danilo, todos eles, por algum momento, foram meus estagiários também, né? Sim. E às vezes a gente senta para conversar, você fala, caramba, né? Já faz tanto tempo a gente tomando dia, e é isso aí, as conversas são as mesmas. São as mesmas. Mas está todo mundo bem colocado, bem posicionado, né? Exatamente. E teve uma trajetória que começou lá atrás, olhando aqui dentro da faculdade, né? Com certeza. Fernandinho, para a gente finalizar, vamos lá para algumas dicas, né? De tudo que a gente falou aqui. Indicar para a gente, de repente, um livro, um podcast ou um TED Talks que você gosta e que fala de alguma coisa dessa temática ou que também não tenha nada a ver com esse tema, mas que você fala, putz, eu ouvi esse podcast e eu acho que todo mundo tem que ouvir porque ele vai agregar. Tem um livro do cara da
da Nike. Da Nike? A marca da vitória. A marca da vitória. Esse livro aí. Esse livro é muito Pra mim, assim, esse livro foi muito transformador, sabe? Porque é mais voltado, às vezes, pro empreendedorismo, assim, né? Pro empresário. Mas eu acho que para os estudantes também é bacana ler esse livro, porque ele fala que você só não pode fracassar na sua última tentativa, né? Ele fala essa frase me marcou muito, que é isso. Às vezes você acha que tá dando murro em ponto de faca, mas se é o seu sonho, se é o seu objetivo, você tem que ir atrás e lutar, esgotar todas as oportunidades, todas as chances mesmo. E o fracasso, ele faz parte, né? Ele faz parte, a gente tem que aceitar o fracasso e sacudir a poeira e continuar em frente. Continuar, Exato. Então, é um livro que eu gosto muito. Onde as pessoas te acham, Fernandinha? Eu tô no Instagram, LinkedIn também, Fernanda Borges Oliveira. Acho que no Instagram é fernandaborges.o. E no LinkedIn, Fernanda Borges Oliveira também. Eu tenho até produzido alguns conteúdos lá, onde as viagens que eu tenho feito, os caminhos que eu tenho passado, tô postando lá. Bacana. E olhando um pouquinho para a temática, né? A gente está começando agora com o Agro em Foco. A proposta é a gente, né, tá liberando aí episódios a cada 15 dias. E nada engessado, são temas diversos mesmo. Que tema relevante você acha que valeria a pena a gente trazer aqui? Ou uma pessoa que você indicaria para vir bater um papo com a gente? Vamos pensar aí, hein? Eu gosto muito do Fabiano Araújo. Acho que seria uma pessoa legal de trazer. O Fabiano, ele mora aqui em Vargem Grande do Sul. Não sei se você conhece ele. Ele é médico veterinário também. Ele é lá de Uberaba, meu conterrâneo. E o pai dele foi sócio do meu avô nessa época aí da pecuária. Eu não conheço, mas vou pedir para você fazer a ponte, então. Faço. E o Fabiano, hoje ele é conselheiro dentro da NCP, ele é um dos geneticistas mais respeitados aí na parte de Nelore, faz essa parte de acasalamento, e ele é sócio da Aval, que é uma empresa que faz ultrassonografia de carcaça, que é uma inovação, assim, já não é tão novo, né, a tecnologia, mas ainda é pouco utilizada. Né? E recentemente ele assumiu a gestão das fazendas da família da esposa dele, da Laura Oliveira. Tá. Acho que você Laura. Conhece, né, a Laura? Inclusive a Laura e a Simone estão na lista. Exato, O Fabiano também é bacana, porque ele tem essa trajetória aí como empresário, né, de veterinário, se tornou um empresário, com hoje uma das empresas mais respeitadas no mundo todo, que faz ultrassonografia de carcaça. E ele passou por esse processo de sair do operacional, da mão na massa, e ir para a gestão. Então, hoje, ele está muito pouco no operacional dentro da empresa dele e muito mais na gestão. Então, traz essa visão aí do veterinário como gestor de empresas. Bacana. Com certeza vai ser um nome interessante para nós. Sim. Bom, Fernandinha, agradecer aqui demais sua participação, seu tempo de estar aqui com a gente. Eu sei o quanto é difícil a gente conseguir casar as agendas, né? Mas tenho certeza que vai ficar aqui um material muito rico, né, de conteúdo para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a pecuária no Brasil. E espero que, de repente, a gente se cruze aí com outros temas, que eu sei que você tem uma vasta experiência, a gente pode explorar um pouco mais. Então, brigadão, viu? Eu que agradeço, Kika, FEOB, adorei participar aqui, né? Adorei o nome, Agro em Foco. Acho que a gente tem que levar essa bandeira mesmo, falar mais, né? Furar a bolha, né? Desmistificar, furar a bolha, e estou à disposição. Quero voltar, conta comigo. Muito bom. Bom, o Agro em Foco, ele passa pela premissa que produzir conteúdos de relevância é uma maneira de se conectar às pessoas. Acreditamos que quanto mais a gente conhece, aprende, mais a gente amplia a nossa visão de mundo. Então, vamos juntos espalhar essa conversa. Até o próximo.